Tá ok agora? Tá ok. Pronto. Pessoal, boa Sai, noite. saiu o delay Pode também, que falar? beleza. Ah, ainda bem. Foi só colocar o fone, então. Resolveu. Isso. Pessoal, boa noite. Estênio, boa noite. Selma, boa noite. É um Boa prazer noite. imenso estar falando, com vocês aqui. Eu sou uma pessoa suspeita para falar que eu sou um admirador, um grande admirador da sua música, das suas composições. Fico muito feliz com isso e fico muito feliz com essa oportunidade de poder estar conversando com você essa noite aqui, de você poder estar falando com a gente, falando um pouquinho das músicas, cantando um pouquinho, e se puder falar aí com o pessoal. Obrigado, meu irmão. O prazer é nosso, tá? Estamos à sua disposição. Stênio, eu queria já começar fazendo pergunta para você, rapaz. Fique à vontade, meu irmão. Você, você tem quantas músicas? Tem noção de quantas músicas você já compôs até hoje? Não, mas eu acredito que mais de 300 canções. Mais de 300. Muito bem. E como é que você faz esse processo de composição? Você marca um horário, por exemplo, toda segunda-feira à noite eu vou parar e vou sentar para escrever. Ou assim, chega em momentos inesperados? São em momentos inesperados. Em momentos inesperados. Raramente eu me propus a compor uma canção. Geralmente vem aquele sentimento, aquele assunto, aquela frase que fica martelando, aquele pedaço de texto, uma ideia, não é? Aí eu vou para o violão, mas assim, de me programar a compor, Não muito raro acontece, isso não. acontecer. Ah, tô entendendo. Você falou aí que vai pro violão. Como foi? Você iniciou no violão ou você começou a compor e depois resolveu ir pro violão para poder começar? Como é que foi um pouco da tua história assim no início? Na minha ideia, eu primeiro comecei a aprender violão. E depois, já com 14 anos também, já estava compondo umas músicas. Mas o meu irmão, que também é compositor e é mais velho do que eu, ele conta que quando eu era criança eu fazia música, sem instrumento, sem Uhum. nada. Só fazia mesmo e cantava para minha mãe e tal, essas coisas. Mas eu não lembro disso. Ah, entendi. O Edilson, né? O Edilson Botelho? Isso, Edilson Botelho. Pois é, inclusive ele já esteve aqui na igreja. Eu escutava aquela música Tapeceiro, eu pensava, pô, essa música de João Alexandre é muito bonita. Aí quando ele veio aqui na igreja, que ele tocou ela, não, essa música é do Stênio. Pô, é do Stênio, não sabia que era. Aí até foi que eu descobri, aí foi que eu comecei a descobrir suas músicas, sua obra. Pois E é. aqui vai a primeira pergunta que mandaram pra gente aqui. Essa pergunta ela foi do meu pai, que ele é o pastor aqui da igreja, que é justamente sobre essa música, O Tapeceiro. O que foi que lhe inspirou a fazer essa canção do Tapeceiro? Foi a ideia mesmo de Deus como um tapeceiro. Essa ideia me foi transmitida por uma irmã, né, da igreja. Ela disse que alguém tinha escrito um livro tendo como base do livro essa ideia de Deus regendo o universo, né, fazendo a sua história, né, de acordo com a sua vontade. Então essa ideia ficou martelando, né, na minha cabeça, até que eu fiz a música. Não foi muito Tô tempo entendendo. depois, foi quase na mesma época que eu ouvi sobre a ideia, aí eu fiz a música. Você pode fazer um pedacinho dela aí pra gente? Posso? Tá com violão aí? Ah, o violão tá sempre por aqui. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho incansável, paciente no céu. Tá aí, muito linda essa canção. Ontem até eu fiz uma live, Stênio, cantando as suas músicas, e aí essa música foi minha irmã que pediu, ela não tá aqui no Brasil, ela pediu essa música que
realmente marcou a gente escuta ela desde sempre com o João Alexandre, a gente era novinho, já escutava no CD do João Alexandre, acho que voz e violão, essa música. Muito bonita. Sim. E assim, várias pessoas gravam suas canções, como é que funciona? Eles entram em contato com você? Como é que funciona essa questão? Elas entram em contato. E realmente, várias pessoas têm gravado algumas canções. E é muito bom isso, né? Sim, esse até o Leonardo Gonçalves gravou também, Poemas e Canções, não foi? Foi. E o Tapeceiro E também. Canção... gravou o Tapeceiro também. E outros Ah, foi? amigos. Outros amigos. Tô entendendo. Alguns famosos, Stênio, me outros diz uma... menos famosos, mas o pessoal tem gravado. Sim, sim. E eu vi que você começou, seu primeiro CD foi aos 38 anos, não foi isso? Foi. É E verdade. como foi esse processo para gerar, para fazer o primeiro CD? Como foi o caminho até lá? Eu fui ao estúdio de um arranjador para gravar uma fita. Como é que eu posso explicar? A fita, eu não lembro mais nem o nome do estilo da fita. Não lembro não. Mas aí, quando ele ouviu as músicas, ele disse: essas músicas são muito boas. Eu quero fazer um CD e te dar de presente. Foi o Marinho Brasil. E aí foi assim que nasceu esse primeiro CD. Aí depois dele vieram naturalmente os outros. Mas esse primeiro demorou bastante a acontecer. E ele só foi ficar pronto realmente, acho que em 99. E praticamente eu levei um ano também para começar a trabalhar com CD. Eu comecei mesmo esse trabalho apresentando minhas canções com quase 40 anos já. Eu não esperava que as pessoas fossem gostar das músicas e que eu fosse ter a oportunidade de ter um ministério de música. Tô entendendo. E teve alguma música que você gravou que você pensava, não sei se essa música ficou legal, e depois o pessoal começou a pedir? Teve alguma que você gravou assim sem expectativa, mas depois viu que a recepção do pessoal foi muito boa? Bem, como eu tive essa oportunidade de começar a gravar já na maturidade, junto com isso veio a feliz condição de que eu escolhesse bem o repertório para não ter arrependimentos, né? E Deus me deu essa graça. Então nunca aconteceu de eu não colocar fé numa música. O que aconteceu algumas vezes foi de eu não querer gravar a música, não porque eu não botava fé nela, mas porque eu achava que ela tinha um caráter muito pessoal e que não era uma música para ser divulgada, era uma coisa minha, da minha alma com Deus. E sim, em relação a esse tipo de música, eu tive muitas surpresas, porque algumas delas as pessoas me procuravam dizendo como se eu tivesse feito a música para ela, para aquela pessoa, né? Uhum. E a pessoa nem imagina que realmente era um negócio muito meu e que eu não queria gravar. Aí, geralmente a minha esposa que me pressionava e mais algum amigo que me pressionavam até eu gravar. Mas músicas com as quais as pessoas se identificaram muito depois. Foi uma bela surpresa mesmo. Ainda bem que esse pessoal pressionou você, né, para gravar. Pois é, porque é Deus, né, quem faz tudo, né? É Deus quem Sim, faz tudo. A música O é Sonho, por verdade. exemplo, era uma que não era uma música para não sair da gaveta. Ai, o Diego. Como eu tenho. O Diego tá falando. Você conhece o Diego Venâncio, meu companheiro de música? Sim, sim, Ele tá Ele tá sim, aí. sim, aqui na conheço. live, viu? Ele Tô foi. vendo, abração aí, Diego. Ele Depois tem que fazer uma live com você também. fazendo uma live agora há pouco, e aí já estava no café com teologia, com música, né? É música, café e teologia. E agora entrou aqui. Tô O vendo. Carlos de Israel Prazerzão aí, também, o Diego. Diego tá lembrando, que era uma música muito pessoal, mas, por exemplo, O Sonho era uma música para ficar na gaveta, como dezenas de outras estão ainda na gaveta, né? De várias épocas. Uhum. Mas na última hora eu a gravei e ela terminou quase que liderando o CD, né? A tal ponto que as pessoas vinham comprar o CD
o CD chama Canções à Meia-Noite, mas as pessoas vinham comprar o Sim. CD O Sonho. Então você vê, o Senhor Deus é quem faz tudo segundo a sua vontade, né? E ele sabia por que essa música tinha que ser gravada e tal, né? A gente cumpre mesmo a vontade de Deus de qualquer Sim, maneira. é verdade. É verdade. Estênio, teve um pedido aí, Fim de Tarde no Portão, pode tocar um pedacinho aí pra gente? Posso tocar um Como foi a história pedacinho? dessa composição? Você estava estudando o texto lá do Filho Pródigo? Como é que foi? Essa música não houve um acontecimento especial para eu a compor. Somente o tema mesmo, o tema dela de maneira geral, que é o amor perseverante do Pai. Tá aí, essa acho que é uma das músicas suas que eu acho mais lindas. É mesmo? Sensacional essa música. É inevitável não olhar para a cena do Filho Pródigo, olhar para a cena do Filho Pródigo e não lembrar dessa música. Uhum. Inevitável. E, Stênio, a gente está tentando compor músicas aqui na nossa igreja. Criamos, inclusive, um grupo para tentar compor músicas nossas mesmo aqui, para a nossa realidade da igreja local. E uma componente do nosso grupo lá fez uma pergunta para você, a Rebeca Prestrelo. Ela perguntou se você tem algum critério específico para compor e se você poderia dar alguma dica para quem está engatinhando ainda nas composições. Tá. Existe uma censura própria que o compositor adquire, geralmente com o tempo também. Essa censura própria é exatamente esse auto-julgamento a respeito do seu trabalho, se a música está boa ou não, né? Essa censura a respeito de você mesmo, é ela que vai, durante os anos, fazer a grande diferença para que você componha uma coisa própria, né? Que não seja imitação de nada e que você busque uma qualidade cada vez maior em tudo. A gente adquire isso para que, quando a gente estiver compondo, a gente chegue a um ponto e diga assim, bem, parei, é isso aqui que eu posso fazer dessa música, né? Enquanto isso não acontecer, a gente vai tentando fazer música, e vai fazer muita música ruim ou mais ou menos. Agora, o que pode ajudar, mas também é com o tempo, eu não tenho nenhum conselho que faça a pessoa de uma hora para outra começar a compor bem, mas eu penso que há dois aspectos muito importantes. Um é o cuidado com o coração, em relação a Deus e a vida com Ele. Isso vai ser a vida toda, esse cuidado que a gente tem que ter. Porque de Deus vem toda a beleza. E se a sua alma não estiver bem com Deus, você pode até compor uma coisa bonita, mas não vai tocar o coração das pessoas. Então existe essa responsabilidade nossa como cristãos de cuidar do nosso coração em relação a Deus. E a outra coisa que você vai trabalhar a vida inteira é a parte técnica. O que é a parte técnica? Bem, para quem compõe música, é conhecer muito bem a palavra, conhecer muito bem a teologia, saber como interpretar os textos de maneira fiel, ortodoxa, histórica, conhecer muito bem a língua na qual você está compondo, né? Conhecer a gramática, conhecer os escritores, né? Conhecer os poetas, porque a língua é a nossa ferramenta. Então, quanto mais versado você for na língua, mais letras assim certeiras você vai fazer, né? Certeiras é assim, com poucas palavras você dizer o que precisa ser dito. Mas isso é um caminho, é uma maturidade que você tem que percorrer mesmo. No começo, a gente, para falar uma coisinha, dá uma volta enorme. Aí depois já, né? Depois de 40 anos e tal, aí você já começa a saber aquelas palavras certinhas que vão dizer tudo, né? Sem falar muito. Mas tudo isso é experiência, é o tempo mesmo. Então, para quem compõe, cuidar muito bem
de conhecer o assunto que você vai compor, que é a palavra de Deus. Conhecer a língua, né? E como o compositor, geralmente ele faz a melodia também, você tem que se dedicar ao seu instrumento. Procurar crescer sempre. Porque você nunca vai ser bom o suficiente. Pelo contrário, sempre vai ficar sobre a sua cabeça aquele peso assim. Eu não toco nada. O que eu sei é muito pouco. Eu ainda tenho muito que aprender. Né? E quando a gente fala isso, as pessoas pensam que é falta de modéstia. É falsa modéstia, né? Quem dera que fosse falsa modéstia, mas é a mais pura realidade, né? Você sempre se depara com músicos que quando você olha assim, você fala, caramba, eu não sei nada, eu não toco nada. É verdade. Então, depende do nível onde você está, né? Então, para quem quer compor música cristã, eu aconselho isso. Cuide do seu coração e faça muito bem. Faça o novo. Porque é assim, cada pessoa é única nesse mundo. Então, se a pessoa encontrar a maneira única dela de compor, ela vai ser relevante. Né? O que mata, eu acho que nessa questão de música, é que a gente quer imitar o que está fazendo sucesso. Aí a gente sempre imita muito mal, né? E vai ser sempre mais do mesmo. Nunca vai ser um negócio diferente, novo, que a pessoa ouça assim, caramba, isso aqui é muito legal. Não, sempre vai ser igual a todo mundo. Então, procure se livrar. Aliás, nem ouça o que está, principalmente o que está na mídia, né? Que vai lhe fazer mal, não vai lhe fazer bem, vai lhe fazer mal, vai atrofiar o seu dom. Vá na internet e ouça com cuidado, pesquise o que você vai ouvir como se você estivesse procurando pérolas, né? E aí, com o seu Deus, abra o seu coração e faça a sua canção. As primeiras 100, 200 não serão tão boas assim, mas aí se começa a melhorar. Depois que você fizer umas 200 músicas, começa a melhorar um pouco. E aí vai, e é assim mesmo, né? Mas o importante é você fugir do que já existe, porque é muito pobre, né? Você copiar alguma coisa. Então, fugir do que já existe. E há possibilidade, porque a música é infinita, né? Porque senão a gente poderia dizer que, por exemplo, depois de Bach, não se poderia criar mais nada, porque Bach fez tudo o que poderia ser feito. Não, mas depois dele muita coisa apareceu e ainda vai aparecer. Por quê? Porque a música é infinita, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o ser humano crente, que tem o Espírito Santo em si, ele tem possibilidades infinitas de arte, né, de ciência, de conhecimento, enfim, né? Não há limites para um crente, né? Porque a fonte de toda beleza e sabedoria está em Cristo, né? E quem tiver mais junto a ele, mais com o coração afinado com ele, vai lucrar mais com isso. É verdade. Estênio, você falou de conhecer a língua portuguesa. Como foi que você pensou em quimera para colocar na música poemas e canções? Eu sempre fico ouvindo aquela música e pensando, como é que ele pensou em quimera para incluir naquele trecho ali? Pois é. Lendo em primeira mão, pode dar a impressão que quimera não era uma palavra boa para ser usada nessa música, porque quimera é o quê? Uma ilusão, não é isso? Quimera é isso, é uma ilusão, é uma coisa que você imagina e tal, mas ela se desvanece, ela não existe. Mas existe um outro sentido para quimera, que é essa possibilidade da gente de sonhar, né? De ter essa quimera, de você sonhar sempre com alguma coisa melhor, com o belo. Então, por isso que eu digo, dele vem a cor, depois dele vem a ideia, o movimento, a ideia, o movimento, a cor, a rima, o tom, o som, o sonho e a quimera. A cor, os sonhos e a quimera. A quimera é esse anseio para que uma coisa bonita exista, para que uma coisa que não exista venha a existir, né? Então, é tudo dele que vem, né? Quimera não no sentido de uma coisa ilusória, mas desse instinto de sonhar, de criar. É isso aí. Esse
esse desejo de criar uma coisa que não existe. E Deus é tão misericordioso que ele nos dá um pouco desse seu atributo de criador, porque como fomos feitos à imagem e semelhança dele, a gente cria coisas, né? Deus nos permite fazer esse negócio que é maravilhoso, que é criar um negócio que não existia, né? Deus é o maior artista de todos, né? Pois é. Aí, no nosso caso, né, que a gente faz música, né? Aí, quer dizer, hoje não, né? Na maturidade não, mas na juventude, depois que a gente faz uma música assim, a gente olha e fala, caramba, isso está muito legal. A gente acha, né, na juventude que está muito legal. Aí na maturidade a gente fala, é aceitável só. A gente faz uma música e fala, é aceitável. Não é uma... tá muito legal. A gente só fala isso de muito legal quando a gente é jovem, né? E não sabe muito das coisas. Entendi. Eustênio, tem uma música sua, inclusive, que eu tenho escutado recentemente, que é Aqui Não Toco. Ela é no Salmo 137, não é isso? Tem essa música e tem uma do Josué Rodrigues, que é nesse mesmo texto. E quando eu escutava a música do Josué Rodrigues, eu pensava, caramba, acho que não tem nenhuma música que possa transcrever aquela cena de forma tão fidedigna. Aí depois eu ouvi Aqui Não Toco, aí eu disse, caramba, existe realmente uma outra maneira de descrever aquela mesma cena, a gente consegue visualizar tudo. Consegue visualizar aquela cena. Como foi o processo de composição? Se você puder tocar um pedacinho dela aí pra gente. Essa eu não vou poder tocar não, porque eu não lembro. Essa eu não lembro. Mas eu comecei nesse texto, a fazer essa coisa. Aí esse tipo de melodia me fez pensar numa coisa mesmo de moda de viola, né? E moda de viola e melancolia junto, né? Essa coisa. Agora eu nem lembro como é o resto. Aí eu lembrei do Salmo 137, né? E aí deu certinho para eu. Apesar de que o meu irmão tem uma participação nessa música, na segunda parte. Ele fez um pedaço da segunda parte. Se eu me esquecer de ti, né? Jerusalém. Aí é o Edilson, Sim. que fez música e letra. Uhum. O Estênio fez O Estênio fez só um pedacinho dessa música e não queria gravar. Não foi só um pedacinho, não. Foi a primeira parte inteira. Sim, a primeira parte, mas você não queria gravar. Você acha, isso aí não é nada, não, é só uma musiquinha. Aí eu mostrei para o Edilson. Aí o Edilson achou maravilhoso e fez a segunda parte e falou, você vai gravar. Aí gravou, entendeu? Não ia gravar. Aí a segunda parte fez a música ficar, né, bem completa. Aí ela teve realmente para mim uma ideia de uma coisa completa, de uma coisa que estava certinha. Sim. É linda essa música. E tem até uma música que eu já vi uma vez no YouTube você tocando, é Onde Estaria Eu? Você ainda vai gravar essa música? Não, que ela foi justamente quando Jesus foi expulsar os comerciantes ali do templo, né? Vou gravar, sim. Eu vou gravar essa Nesse música. próximo CD já ou depois? Ela precisa ser gravada, sim. Ela já entrou na lista, já saiu umas 3 vezes. Dos últimos 3 CDs ela entrou e saiu. Porque chega na última hora e você não grava outra coisa. Mas ela Tem que colocar essa música. Essa música ela tem alguma coisa ali. Eu acho que vai ser boa. Vai ser boa, sim. Sim. Estênio, teve uma pergunta aqui da Micana Thalia, não sei. Que era o que você acha das músicas do Worship? Worship. E o que você vê assim na música atual, no cenário da música atual? O que lhe chama atenção? O que está faltando? Qual é o erro da música atual cristã? Eu acho uma música muito pequena. Ela é muito pequena mesmo. Muito sem atrativo, tanto de letra quanto de melodia. Então, é um estilo pelo qual eu não tenho o mínimo interesse. O pouco que eu ouvi até agora, graças a Deus, né, porque eu me poupo também, eu só escuto o que eu escolho para escutar, eu não ouço rádio,
eu não ouço uma mídia que de repente eu possa ter uma surpresa desagradável. Eu só ouço o que eu quero ouvir. Isso já faz anos. Então eu me poupo do que está aí no mercado. Mas é claro que como a gente está nas redes sociais, uma coisa ou outra a gente termina conhecendo. E essa worship, ela é apenas mais do mesmo, mais da pequena música que teve início com o gospel. Pequena porque, de fato, ela é pequena. Ela é pequena artisticamente, ela é pequena na mensagem da letra, ela é pequena na melodia, né? Então, é algo que não faz assim grande diferença. Para mim, não tem nada a dizer, sabe? Ela é apenas o reflexo de como está a cultura aí fora, de como as pessoas estão pobres também na sua alma, né? Porque quem ouve esse tipo de música e gosta, coitado, é uma pessoa bem pobrezinha de espírito, né? E não no sentido em que Cristo falou. Mas é isso, eu não tenho, não gosto, não tenho interesse, não vejo valor nenhum. Eu vi Mas uma estou live do Vavá procurando, estou Rodrigues esses sempre dias. atento. Hã? Eu vi uma live do Vavá Rodrigues, ele dizendo esses dias que a vida é muito curta pra gente ficar ouvindo música ruim. Escute música boa. Com certeza. E eu estou esperando, de vez em quando eu procuro ver se eu acho coisa boa. Porque ela até existe, é que não chega a gente, né? Tem compositores que estão distantes da mídia, talvez distante até de meios de internet, e que faz trabalhos maravilhosos que a gente não conhece. Mas eu procuro, porque eu não quero dizer que essa geração que aí está não faz coisa boa, não. Tem uma minoria que faz, é que a gente não conhece. Agora, o que chega à mídia, o que chega à grande mídia, essa música que arrebata as multidões, ela não me desperta nenhum interesse. Porque eu, graças a Deus, eu tenho, durante a minha vida, procurado ouvir sempre o melhor do melhor do melhor. Então, cantiga de roda, ainda que tem umas cantigas de roda que são melhores até, mas eu comparo a essa coisa. É cantiga de roda, só é coisinha para criança brincar. E isso nos tempos antigos, né? Porque hoje nem tem mais. Mas eu quero música de verdade, eu quero música com conteúdo, eu quero música para eu ouvir. Só de primeira já ouvi umas 10, 15 vezes. Não é assim a música boa? Você encontra uma música boa, você deixa ela tocando 10 que você quer já ouvir. Umas 15, Isso 20 aconteceu vezes. comigo com Aqui Não Toca. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei, caramba, que música. Aí terminava, tinha que voltar. Terminava, tinha que voltar. Porque a música que faz você refletir, que faz você enxergar aquilo. É um algo mais, não é uma música simples, não é uma música normal. Alguém falou se eu conheço o Projeto Candeeiro. Conheço, e eles são muito bons, os meninos do Candeeiro. Eu já falei, eu fui a João Pessoa num congresso lá e eu vi um grupo, infelizmente eu não lembro o nome, mas desse pessoal aí do Candeeiro. Poxa, uma música sensacional, uma coisa diferente, uma coisa regional, mas diferente, um negócio bem pessoal, sabe? Então é por isso que eu sei que existe vida por aí. Tem composições abençoando, soando com beleza em algum lugar aí. Embora a gente não conheça muito, mas ela está aí sim, tem que procurar. Os meninos do Candeeiro, o que eu conheci alguns anos atrás, eu aprovei. Eu acho que é um bom caminho que eles estão seguindo. Que é isso mesmo, de fazer uma música e sem se preocupar com quem vai ouvir, se vão gostar, se não vão gostar. Porque é o tal negócio, né? Ou você faz música para o Senhor Deus, para a glória dele, e isso você nem pensa em segundo ou terceiro, é você com ele, ou você vai fazer a música comercial, você vai ver o que o pessoal tá ouvindo, o que o pessoal tá gostando. É worship, é 3, 4 notas? Então tá bom. Eu sei fazer música com 3, 4 notas. É um inferno, mas eu sei fazer. Né? É um limbo espiritual. 3, 4 notas, imagina um negócio desse. Né? Sim. Mas a gente tem que largar e parar de ouvir, de olhar essa coisa que está na moda. Porque, olha, o que está na mídia raramente é bom. Não vai para a mídia. O que é bom não vai para a grande mídia. Não vai. Você vai ter que caçar
um videozinho que o cara fez lá no quintal da casa dele, a mãezinha dele que filmou, né? E ele teve que ir para não sei aonde para poder conseguir uma internet boa para mandar para o YouTube. Você sabe? Ali você vai achar a coisa original, a coisa, a beleza de cara. Você vai dar de frente com a beleza. Mas na grande mídia, dificilmente vai aparecer o belo. Vai ser Entendi. sempre Aquela música sua, Canta Assim Mesmo, vai partindo desse pressuposto aí. Às vezes eu tô meio desanimado, eu escuto essa música e eu, rapaz, eu não posso parar de cantar, tem que continuar. Se não tem Então, quem ouça, canta assim mesmo. Essa música eu fiz um pouco antes de eu saber que eu ia gravar o Tapeceiro. Quer dizer, já era a minha alma, aí já era eu com uns 38 anos e tantos, com quase 300 canções compostas, que só meia dúzia de pessoas ouvia, né? Minha esposa, minha mãe, meu irmão, né? Só que Deus nunca deixou que eu parasse de compor. Eu sempre compus. E também não compunha para o nada, assim, né? Não tem que fazer, eu vou compor. Não, sempre a composição foi alguma coisa a ver entre a minha alma e Deus. Algum acontecimento, né? E porque é isso, a gente não pode, o compositor ele não pode estar comprometido com nada, a não ser com a verdade da palavra, né? Ele não pode compor coisa errada, ele não pode compor heresia, ele não pode compor, interpretar textos errados, né, na sua composição, né? Como a canção Entra na Minha Vida, por exemplo, a interpretação que o compositor fez do texto de Zaqueu é um absurdo só. É uma aberração aquilo. Então você vê como é que se pode interpretar. O cara conseguiu pegar um texto que mostra a absoluta soberania de Deus quando quer salvar alguém, para transformar num texto assim de... Antropocêntrico, né? Totalmente. De vitória, de barganha, né? Eu quero subir no lugar mais alto para chamar a tua atenção. Olha só. Você está vendo como a teologia é importante? Porque senão o cara pega um texto contundente como esse, que Jesus realmente já tinha decidido salvar aquele homem antes da eternidade. Tudo caminhou para ali. O cara consegue fazer disso um texto apelativo, arminiano, um negócio de mérito, um negócio de barganha. Você está vendo? Então, o nosso compromisso é com a verdade da palavra. Agora, quanto a se as pessoas vão gostar da música, quem vai cantar, se a igreja vai gostar, isso é outro assunto. Isso não é para a gente pensar nisso, para o compositor. O compositor tem que ser livre, independente, né? Tô entendendo. Eugênio, como foi que você pensou em alguém como eu? Se você puder tocar um pouquinho aí. Que eu nunca parei para pensar no que Jesus sonhava quando ele dormia. E quando eu vi essa música, eu, caramba, o que Jesus sonhava quando ele dormia. Tá. Primeira vez que eu vi uma visão nesse sentido aí. Nesse sentido. Entra, mestre. Opa, peraí. Mas a explicação desse tipo de música, como o Memórias também, que é aquele de Maria lembrando de Jesus quando era criança, né? Tu já fosse em defesa criança, tal. E outras canções desse estilo, o que me motiva a compô-las é exatamente essa tremenda doutrina da humanidade de Cristo, né? Do Deus que se fez homem e assumiu então a natureza humana e passou a ser um Cristo, é o nosso Cristo, mas com duas naturezas, a divina e a humana. E cada natureza não se mistura com a outra, mas é 100%, é completa nessa pessoa abençoada chamada Jesus Cristo. Então, pensar na humanidade de Cristo sempre me comoveu, né? Pois é, ele sentiu nossas dores como humano também, né? Teve o lado humano, mas também como divino. Rapaz, você pensar no Senhor, Criador e Sustentador do Universo, que se permite se tornar um homem e cheio de limitações, né? Se cansar, se entristecer, chorar, sentir sede. Quando ele era criança, né? Imagina ter que aprender a andar, né? Sim. Ter que aprender a chorar para pedir o leitinho da mãe, ter que aprender a falar. Imagine só. Então, é tremendo e, ao mesmo tempo, comovente em pensar
no que Cristo fez para operar a nossa redenção, né? De assumir a nossa natureza. É uma coisa bonita por demais. Então é isso que tem tomado o meu coração todos esses anos. É por isso que eu e o Diego, a gente sempre gosta de falar assim, que a gente compõe sobre um tema só, que é Cristo. Porque, de fato, é tão grandioso o assunto que não sobra para a gente compor sobre o passarinho, ou sobre o portão azul, ou sobre, sei lá, a árvore e o rio, né? Porque é muito tocante tudo isso, muito verdadeiro, né? Aí você pensa, é claro que são coisas que eu imaginei, que não tem texto que fale sobre isso, né? Por exemplo, alguém como eu. Mas não é uma letra tão fora da realidade, porque isso pode ter acontecido. Jesus pode ter dormido numa conversa com alguém, porque ele era um homem constantemente cansado pelo excesso de trabalho, né? Agora, quanto aos sonhos dele, realmente foi uma invenção minha sobre isso, mas é uma coisa totalmente possível, porque se ele tinha duas naturezas, ele podia, né? Ele podia acessar a glória como podia acessar a cruz, o futuro humano que o esperava, né? Nos seus sonhos. E é isso que as pessoas entendem também, que toca o coração, que elas sabem que eu não inventei uma coisa assim, de que Jesus foi para Galiléia e aí subiu num tapete voador e foi até lá. Não é esse tipo de invenção. É uma invenção, mas é uma invenção possível. É uma invenção dentro da doutrina, né? E é sempre comovente quando eu penso na humanidade de Cristo. Entendi. Teve mais uma pergunta aqui que foi do Eduardo Testinha, nosso amigo. Ele perguntou de onde é que vem a sua influência da música flamenca e guarânia em algumas músicas. E também ele perguntou em relação às músicas Acordo e Minha Graça, que elas tratam mais de uma imersão espiritual. Falta isso também um pouco nas músicas atualmente? Tá. Qual foram os primeiros estilos musicais que Guarânia e flamenco. Guarânia e flamenco. Ah, muito bem. Esses vieram através dos discos do Milton Nascimento. Sim. Porque através do Milton Nascimento eu conheci a Mercedes Sosa, abençoadíssima, a voz que mais tocou o meu coração até hoje e que ainda toca. Então, por causa que o Milton Nascimento gravava algumas coisas latinas nos seus discos, eu fui conhecer música latina. Essa música que se faz aqui no Peru, no Chile, na Bolívia, né? E houve uma época na minha juventude que eu fui fundo em conhecer esse tipo de música, de grupos, e de compor nesse estilo. E eu fui tão fundo nisso que eu me tornei um compositor de canções ternárias. Eu adquiri esse estilo de maneira que, quando eu vou compor, naturalmente a música já vai para 3 tempos, já vai para canção ternária. E eu descobri que depois é a influência também da música latina. Muito bem. Agora, as músicas Acordo e A Minha Graça Te Basta. Minha Graça. Isso. A Minha Graça qual? A Minha Graça. Que Acordo a ele minha falou. Graça. É isso. Essas músicas, elas são, na verdade, confissões de fraquezas. De fraqueza. Essas músicas são simplesmente isso. Confissões de uma pessoa que fracassa, de uma pessoa que não consegue chegar lá e que só tem uma coisa a fazer: depender totalmente da graça de Deus, né? Essa é a mensagem do Minha Graça Te Basta e a mensagem do Acordo, né? A gente depende da graça de Cristo para dar cada passo na vida cristã. Não é só para se converter, para se arrepender. Depois de convertido e arrependido, cada passo na vida cristã, a gente só os dá pela graça de Cristo. Se não fosse a graça de Cristo, a gente cai em cada passo. Né? Verdade. Então, é um tipo de música que não é o tema atual, né, mais querido das pessoas, porque as pessoas gostam de coisas que te coloquem para cima, que
Uhum. te chamem de vencedor e que te digam que você vai conseguir, que você é um vitorioso. Não, essas músicas ao contrário. Tem uma recente também que eu fiz, que é o Moldura, que também é uma música que fala de fracasso, né? Agora, qual é o consolo? Será que é porque nós somos masoquistas e gostamos de ficar nos espojando no fracasso? Não, não é. A gente lamenta o fracasso, mas ao mesmo tempo vem a esperança de saber que teve um que não fracassou. Teve um que conseguiu. E conseguiu perfeitamente. E a maravilha das maravilhas é que esse Jesus viveu dessa maneira em meu lugar, no lugar de cada um de seus filhos. Para que a vida de Cristo, afinal de contas, é o que contasse diante do Pai. Não é a vida fracassada que a gente tem o que conta, mas é a vida de Cristo. Então, quando Deus olha para cada crente, ele olha para o Cristo que está ali, né? Para a justiça e para a beleza do Cristo que está em cada um de nós. Então, cara, eu não quero outra coisa. Então, não importa se eu conseguir, se eu venço em alguma coisa ou se eu fracasso. Quer eu vença, quer eu fracasse. Agora até lembrei da nossa ex-presidente. Quem está ganhando ou quem está perdendo, não importa. Todo mundo vai ganhar. Sim, sim. Porque em Cristo a gente já ganhou, cara. Não tem como, É verdade. sabe? A Isso me gente lembra carrega... Está Consumado, né? A Já está música Está acostumado, Consumado, porque lembra? o que vai fazer a diferença não é a maneira como a gente vive a vida cristã. É o que Cristo já fez por nós na cruz, né? É o que Cristo já fez. Então, é isso que vai contar. Então, por exemplo, quando eu estiver morrendo, ou quando eu já estiver indo, o que vai me dar coragem para eu soltar a mão dessa vida aqui e fazer essa travessia do rio? É esse descanso perfeito em que eu vou em Cristo, eu não vou em mim mesmo. Eu não tenho nada. Uhum. Mas aí eu uso aquela frase do Spurgeon, né? Nada em minhas mãos eu trago, somente em tua cruz me agarro. Então, eu vou assim, com os meus pecados, com os meus fracassos, com tudo, mas sabendo que eu vou amparado em um que foi o grande vencedor de tudo isso. E que venceu por mim. Porque Cristo não precisava vencer por ele, né? Ele venceu por mim, ele venceu pelos fracassados mesmo. Então, eu vou que vou, meu amigo. Porque eu vou chegar lá naquele portão. E é claro que não vai ter nem portão, nem anjo fiscalizando. Eu vou já correr pro Com um livro abraço. na mão. Eu vou correr já pro abraço, sabe? Daquele que venceu no meu lugar. Então, essa visão do evangelho que eu acho que falta. Que não é nem nada especial, nada. É o que está na Bíblia mesmo, é o que está nas cartas de Paulo, né? É o que está nos Salmos, né? Mas as pessoas querem muito fazer com que o que a gente tem na vida aqui dependa da gente conseguir, da gente merecer, da gente fazer por onde. E esse é um caminho que eu não aconselho ninguém aí. Não vá no fazer por onde, porque você vai se dar mal. Receba de graça e por graça e apenas agradeça tudo isso, né? Estenda as mãos de mendigo e receba o presente, porque o evangelho é isso. É verdade, amém. Estênio, teve uma pergunta aqui do nosso pastor, o pastor Otávio, que estudou com você lá no Mackenzie, inclusive. Um Ele abraço, perguntou reverendo Otávio. ele perguntou quais são as características que uma música deve ter para ser cantada no culto público na igreja. Ok. É letra bíblica, letra que tenha o que ensinar a igreja. Porque o culto público ele é uma ocasião sui generis. Você pode compor vários estilos de música cristã. Eu entendo isso. Mas eu entendo que a música cristã, para o culto cristão, ela é uma espécime bem diferente e única. Então, o que ela tem que ter? Uma letra bíblica. Uma letra que ensine, que possa ensinar os irmãos, né? Então, ela tem que ter uma boa teologia, ela tem que ter uma boa poesia, mas ela tem que ter um conteúdo bíblico. Isso em relação à letra.
Em relação à Uhum. melodia, é muito fácil. A melodia tem que ter a dignidade que a letra tem. A melodia, ela carrega a dignidade da letra. Como a letra vai se referir a alguma coisa da palavra de Deus, alguma coisa sobre Deus, sobre os seus atos, sobre o seu nome, alguma coisa sobre Cristo, sobre sua obra redentora, enfim. São textos que têm muita dignidade, que têm um peso. Aí é que eu falo. Teve uma palavra que eu não consegui lembrar quando você me perguntou o que eu achava da música que aí está. O que eu queria dizer quando eu disse que era muito pobre, a palavra que eu queria usar é uma música muito leve. É leve, ela é leve, você sopra, ela vai embora. Agora a música cristã Uhum. não, ela tem densidade, ela tem peso, porque ela tem uma mensagem muito digna e mensagem poderosa que pode transformar vidas e pode transformar histórias. Então, a melodia que vai carregar uma letra cristã, ela também tem que ser digna. Ela também tem que ter também tem que ser bela. E pensando nisso, eu já falo assim, sem nenhum receio, que por causa disso, dificilmente essa música do culto cristão, ela vai ser uma música cultural. Ou seja, ela vai ser uma música dos ritmos próprios de um país, de um lugar. Porque, geralmente, as músicas culturais, as músicas próprias de um povo, elas são muito ritmadas, né? Esse tipo de música favorece muito a dança, o mover do corpo. E a música Uhum. do culto cristão, ela não é para mexer com o corpo, mas é para ensinar a mente e tocar o coração. Por isso, ela não pode ser uma música muito agitada, muito ritmada, muito própria de uma cultura específica, né? Ela tem que ter, o compositor tem que achar, embora a gente esteja inserido numa cultura e a gente pertença a uma cultura e a gente ouça compositores daquela cultura, mas a música do culto ela é diferente. Ela tem que ter uma coisa que convença o coração dos irmãos, que todo mundo que ouve diz: essa música é muito boa para o culto. Sabe como é? O coração do crente vai Uhum. se satisfazer com ela. Não vai ter nenhum senão. Não vai ter dizer, a letra é boa, mas a música é um pouquinho, né? E é por isso, por exemplo, que eu evito compor músicas culturais. Por exemplo, samba, forró, shot, reggae. Por quê? Porque as músicas culturais, elas são muito de balanço, de muito ritmo, e elas não são boas para o culto. Elas não Uhum. favorecem a meditação, o arrependimento, o pensamento, sabe? Eu tenho uma canção de shot gravada num dos meus CDs, e eu acho uma canção muito boa. Ela fala sobre a vinda de Cristo. É uma canção muito Vai boa. chover estrelas, né? Isso! Mas eu parei de cantar essas músicas e parei de compor nesses ritmos na igreja, porque em alguns cultos os irmãos começaram a dar os passinhos do shot quando eu cantava essa música. Casalzinho. Aí eu percebi que algumas igrejas são muito crianças ainda nessa questão. Elas não têm maturidade para ouvir uma coisa ritmada e continuar pensando na letra. Não, elas já se entregam ao movimento físico. Se as nossas Sim. igrejas fossem igrejas maduras, eu lhe garanto o seguinte, que não haveria problema nem de a gente cantar uma música em ritmo de samba. Mas as igrejas não são maduras. Os irmãos, o brasileiro é muito dançador, tá no o pessoal começa a balançar. Então, por causa disso, eu cheguei à conclusão de que a música do culto ela deve ser diferente. Ela tem uma característica que é a solenidade, né? Ela é uma coisa solente, é uma coisa digna, é uma coisa que leva você realmente a pensar, a meditar, né? Ela deve ajudar a letra nesse sentimento. Agora, Sim. significa que o compositor cristão não pode compor em ritmos culturais? Pode. Mas aí você me perguntou sobre a música no culto, né? Então, Isso. sobre a música do culto público, eu tenho essa ressalva. Entendi.
Pois é, Estênio, nem parece, mas só faltam 5 minutos para o final da nossa live. Já passamos aí 55 minutos. Se puder cantar mais alguma música aí para a gente finalizar. Eu sei porque tá acabando minha bateria. Só por isso. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o aprisco está vazio, o curral está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Aí eu já vou pro final. Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver é minha oração. É assim que eu queria ser. Essa música é linda. Estênio, só mais uma perguntinha aqui rapidinho. Na música O Senhor do Tempo, você fala assim, que estranha distância agora. E depois fala, deixa-me ver novamente o meu nome escrito na... Essa é a resposta da pergunta feita anterior, dessa distância, ou não tem uma relação direta? Não, essa música, ela alerta para o perigo que todos nós corremos na vida cristã, que é o esfriamento, que é a indiferença. Geralmente, o cristão, assim, depois, sei lá, de mais de 10 anos de convertido, geralmente ele é alguém que teve essa experiência. Ah, nos meus primeiros dias de conversão eu orava mais, eu amava mais a Deus, eu era mais empolgado, agora eu já não sou tanto. Isso, né? Então, essa música é a oração de alguém que desde criança conhece a Deus, que nasceu no Evangelho. Entendi. Estênio, muito obrigado. Hã? Pode falar, é porque já tá dando tempo, mas pode falar. Tá, se você quiser, então, só para a gente encerrar direitinho, depois entrar novamente. Pronto, né? vou fazer isso. Faltam 2 minutos. Pronto, eu vou encerrar e já entro novamente. Tá bom. Tá. Se melhorou agora o fone. Tá me ouvindo? Agora melhorou. Agora tá bom. Pronto. Bem, estávamos falando sobre o Senhor do Tempo, né? Então, a música tem aquele final, que é uma oração, deixa-me ver, porque a pessoa, as coisas do mundo, a vida do dia a dia, às vezes ela pode jogar tanta poeira no nosso relacionamento com Deus, que a gente perde, não é, aquele primeiro amor, a gente perde a certeza, às vezes, né, de tudo que aconteceu. Por isso, a oração, deixa-me ver novamente o meu nome, é um pedido de reavivamento, né, de me faça voltar ao primeiro amor, né? Porque esse é um grande perigo na caminhada cristã, é você se acostumar com o Evangelho, com a graça de Deus, se acostumar com o sagrado, se acostumar com os cultos, né? Se acostumar, ou, enfim, deixar que uma longa caminhada cristã vá arrefecendo no fervor. Então a gente tem que lutar muito contra isso. Você pode fazer um trechinho dela aí pra gente? Posso. Mestre, me veja menino, deixa-me correr com teus pequeninos. Mestre, de rosto amigável, de sorriso largo, de sereno olhar, eu fui a
de criança e me recebeste de braços abertos. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do menino que eu fui outrora. Essa música tem uma coisa interessante, que é assim, a gente nunca pensa dessa maneira, mas o fato é que Deus, ele nos vê por inteiro, né? Deus vê a gente de bebê até o último dia da nossa vida nesse mundo. Então, ele está nos vendo o tempo todo, né? De maneira que a gente não causa nenhuma surpresa para Deus nunca. Nada do que a gente faça vai surpreender Deus para mal ou para bem. Ou seja, Deus nunca vai ficar surpreso de alguma coisa boa que a gente fez, nem vai ficar decepcionado com alguma coisa ruim que a gente fez. Porque ele já sabe tudo sobre nós, né? Agora, o interessante sobre isso é pensar no seguinte: sabendo tudo sobre nós, ele nos amou e se deu por nós. Então, meu amigo, está feito. Acabou. Eu não preciso de mais nenhuma explicação, não preciso ouvir mais nada, não preciso. Eu já sei. Ele me amou do jeito que eu era e acabou, né? Eu não causo nenhuma surpresa para Deus. Então, é por isso que a gente pode pedir para Deus isso. Senhor, deixa-me ver novamente o teu nome, o meu nome escrito nas tuas mãos. Me faça voltar ligeiro ao primeiro amor, né? Porque não tem nenhuma razão para a gente se relacionar com Cristo de maneira fria, de maneira indiferente. A gente só está perdendo com isso, né? Porque a partir do momento que a gente está nele, nós temos uma vida maravilhosa a viver com ele, né? De descobertas e de comunhão diárias e coisas com as quais ele surpreende. Agora, ele sim nos surpreende a todo instante, né? Sempre. Sempre. É verdade. Então, Stênio, pode tocar um trechinho aí de Está Consumado, o refrão? Posso. Peraí, deixa eu só pensar aqui. Essa confiança que me põe de pé, palavra proclamada em meio à indizível dor, está consumado. Veja agora. Me agarro a esse brado e vejo o sorriso de Deus sobre mim. Cordeiro imaculado que se ofereceu, com preço de seu sangue conquistou a minha paz. Olha agora, tudo isso me basta. De pé como um filho, recebo o beijo e a bênção de Deus. Por isso esse olhar de certeza, por isso caminho sem pressa. Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores, eu vivo tranquilo e confio. Eu quero é saber mais de Cristo. Então, essa música, ela pega exatamente esse assunto que a gente estava falando. Por que essa é a raiz que me põe de pé? Por que eu posso agora viver tranquilo? Por que eu posso cantar, eu posso levantar bandeira? Por causa da obra consumada, né? É verdade. Por que eu sei que eu sou abraçado e beijado como um filho? Não é por causa de nada em mim, mas é por causa da obra de Cristo que me fez, né, me tornar um filho de Deus agora. Eu tenho a dignidade de um filho de Deus por causa de Cristo. Então, é por isso que eu te digo, não há mais o que dizer, não há mais... eu não preciso ouvir mais nada, né?
O Evangelho, ele é tão completo, ele é tão perfeito em tudo, né? Ele realmente mata a sede da alma. Ele explica tudo, né? Ele é suficiente. Pois é, e atualmente tem umas músicas que parece que elas pregam uma ânsia da alma que não existe. Parece que a alma está sempre insatisfeita, sendo que a gente já deveria estar totalmente satisfeito em Deus. É verdade. A insatisfação com a gente mesmo, ela sempre vai existir. Por Sim. quê? Porque a gente não se conforma em ser pecador. O crente, ele chora por causa do seu pecado. A gente não aceita. A gente olha para um Salvador como esse e pensa assim: eu não poderia nunca mais entristecer o meu Salvador com nenhum pecado. Não tem nenhuma razão para isso, não tem lógica. O pecado é um negócio que não tem lógica nenhuma. Então é por isso que a gente se entristece. Mas não porque a alma está buscando alguma coisa que não encontrou. Como assim não encontrou? Se você não encontrou, então você não tem nada. Quer dizer, você, além de chorar pelos seus pecados, vai chorar pela condenação. Porque essa é a diferença do crente. O crente chora por pecados que ele já sabe perdoados, justificado. Sim. Agora, ai daquele que chora por pecados que não sabe ainda se foram perdoados, aí tem que chorar mesmo, aí tem que ficar ansioso. Mas se você já encontrou Cristo e sabe o que Cristo fez na cruz do Calvário, já se aprofundou um pouco sobre o que é a obra de Cristo já consumada, aí, meu amigo, não tem mais o que dizer. Você chora os seus pecados atuais, chora pela sua ingratidão, mas é um choro que não traz condenação, porque a gente já sabe do perdão também, né? E a gente já sabe o seguinte, que eu sou um pecador ingrato, miserável? Sou. Isso é gravíssimo? É gravíssimo. É gravíssimo. Mas o sangue de Cristo, ele é muito mais precioso e muito maior do que o nosso pecado. Ele cobre tudo e ainda sobra. Né? Quer dizer, o nosso pecado é grande, mas existe uma coisa que engole o nosso pecado e faz ele sumir no esquecimento. É o sangue de Cristo. Né? Então, você está nesse evangelho, nessa certeza, a gente passa pelo Covid, a gente passa pelo que tiver que passar, chora o que tiver que chorar, mas não perde a salvação, não perde a esperança da salvação, não perde a certeza, né? E o desejo de se encontrar com Cristo, que é o melhor, né? O melhor ainda está por vir. Pastor. É verdade. Pastor Aldo de Arapiraca também. Ah, é? É. Um abração para o reverendo Aldo de Arapiraca e a Gena. Pois é. Gena, né? É. Abraço, André, também. João Alexandre também apareceu por aqui. Todo mundo que apareceu mesmo? Por aí. Forte abraço. Foi. Tem alguém de Tivemos Manaus essa honra. aí também. Beijo, Manaus. Abraço para todo mundo aí. A primeira live ficou salva, essa daqui eu vou salvar também, que aí você pode assistir depois, desde o começo. Estênio, tenho mais 2 perguntas. Tá. Bora lá. Eu fui diminuindo as perguntas aqui que tinha demais. Aquele solo de palavra poema, aquele solo bem bonito, acho que foi de clarinete. Quem foi que teve aquela ideia de colocar aquele solo ali da música My Favorite Things? Pois é. Foi um negócio excepcional que aconteceu. Foi o Diego quem teve essa ideia. E só depois ele ficou sabendo que era uma das músicas das quais eu mais gosto na vida. Aliás, eu gosto da trilha sonora inteira da Noviça Rebelde. Mas essa, Minhas Coisas Favoritas, é uma das que eu mais gosto. E ele, sem saber, colocou esse trechinho nessa música, né? E eu só corri pro abraço, né? Porque para mim era perfeito. Ele colocou esse e colocou no Ninho. Adiós Noninho. Adiós Noninho. Do Astor Piazzolla. No Astor Piazzolla. Tem uma chamada sobre isso aí também no Tarde Te Amei. No Tarde Te Amei ele colocou. Ah, sei. Entendi. E também eu vi uma live sobre você falando que o primeiro CD foi o que teve menos a sua cara. Foi porque o instrumental estava mais carregado? Como é que foi? O Vavá estava aí. Tá aqui Vavá, agora. grande abraço. Entrou agora. Oi, primo. O Vavá entrou aí. Olha, o porquê que foi assim?
Sim, Porque eu, como era o meu primeiro CD, e eu não tinha nenhuma ideia do que as pessoas iam achar dessas canções, eu saía atirando para tudo que é lado. Em outras palavras, há músicas em vários estilos ali, né? Mas a partir do segundo, aí todo o trabalho já é o meu estilo mesmo de compor, já é o meu jeito de compor mesmo, né? Porque você pode ver que naquele CD, no Tapeceiro, tem um samba, tem uma salsa, tem uma música lá no estilo meio de javaneado, né? uhum, Enfim, é isso mesmo, tem vários estilos. Só que o compositor, ele não compõe em vários estilos, ele tem o estilo dele, não é verdade? sim. Então isso é próprio da insegurança da pessoa. Quando você não tem segurança, então você passa por vários estilos musicais, compõe vários ritmos e tal. Mas a verdade é que, se você procurar bem, você vai ver que a sua música ela tem uma cara específica, um jeito de ser. Aí eu creio que a partir do segundo CD já tudo ficou bem claro. Que mesmo que depois aparecesse um CD com mais instrumentos ou mais arranjado, mas é o meu estilo de composição, aí já está dominando aquilo ali, já não tem mais muitas influências, né? Tô entendendo. Estênio, só mais uma última agora. Qual é a dica que você dá para o pessoal que toca na igreja, para ministro de louvor, para os músicos, para o pessoal que canta? Como é que a gente pode seguir melhorando? Se você puder dar uma dica aí para a gente. Isso é uma questão espiritual. Você tem que ter uma ideia do que você está fazendo ali e o que está acontecendo naquela hora, né? Que o Senhor Deus está presente no seu culto, que o culto a Deus é o evento mais relevante da face da terra, que os olhos do Senhor estão diretamente voltados para qualquer reunião onde 2 ou 3 estejam ali no nome de Cristo, que aquilo é real e é para Deus, não é para os homens. Essa consciência espiritual, ela vai cobrir tudo mais, ou seja, se o músico ele tem realmente entendimento do que está acontecendo no culto cristão, o que é o culto cristão, aí vai cobrir o resto. Por quê? Porque ele vai atrás de ser um bom instrumentista. Ele vai atrás de melhorar o seu cântico. Ele vai atrás de melhorar a sua composição. Tudo isso por quê? Em respeito, em honra ao que é o culto e para quem é. Porque a grande pergunta de todo esse assunto de louvor e adoração não é quando, onde, como ou porquê, mas é quem. Uhum. É para quem. Para quem é feito tudo isso? Né? Para quem? Essa é a grande pergunta. E aí, quando você passa a ter consciência de para quem é o culto que você está prestando, você vai estar com o coração certo. E aí você só vai crescer como músico cristão, como crente, né? Mas é uma coisa que não passa primeiro pela técnica ou pelo conhecimento, mas é um negócio do seu coração com Deus, do seu entendimento do temor de Deus, né? Porque o Deus de fato está presente ali. E de fato, por causa da obra de Cristo, a gente pode adorar a Deus. A gente pode lançar sobre ele nossas ansiedades, a gente pode orar, e a gente é ouvido quando ora. Mas o problema nosso é aquilo que a gente está falando, de se acostumar com o sagrado. A gente se acostuma e esquece de. Acho que travou ali. Não, ouvindo os nossos louvores e recebendo, não por causa de nada em nós, mas por causa de Cristo. Porque a gente está ali em nome de Cristo. É no nome de Cristo que a gente cultua a Deus. É pelo poder do Espírito Santo. É isso que nos faz chegar ao trono de Deus e ser aceitos. Não é o grupo de louvor que vai preparar a igreja para adoração. Não é ninguém humano que prepara os irmãos para adoração. A gente
entra na presença de Deus já no nome de Cristo. É o sangue de Cristo quem abriu esse caminho. Ele está aberto. E toda vez que a gente, pela fé, entende isso, esse caminho está aberto. Eu estou aqui na frente do Senhor Deus. Eu não estou aqui para satisfazer esse ou aquele gosto musical, ou essa ou aquela pessoa. Estou aqui para a glória de Deus. É claro que a glória de Deus naturalmente envolve o amor aos irmãos e o respeito a eles, né? Mas não para atender gostos carnais, gosto de estilos musicais, não. Então, essa consciência do que acontece no culto cristão, de quem está presente ali, o que significa, e outra, o privilégio, né? Porque o que as pessoas no mundo inteiro estão buscando? Elas buscam um Deus, elas buscam estar na presença, elas buscam alguém para ouvir. E caramba, nós temos esse privilégio de entrar diretamente na presença do único e verdadeiro Deus por causa da obra de Cristo. Então é um negócio maravilhoso o culto cristão. E por isso muito digno. Não precisa de pompas, não precisa de... qual é a palavra que eu queria usar? De tradição, não é uma questão de coisas externas, mas é do coração na fé, um coração em fé, sabe? É isso. Esse é o centro do culto cristão. É um coração agradecido por ter sido salvo. Então, se a gente entra na presença de Deus com esse sentimento, Senhor, muito obrigado, porque eu fui salvo. Justamente eu. Cara, você chegou no ápice do culto cristão. Por que aquela mulher que lavou os pés de Cristo com lágrimas e quebrou aquele perfume caríssimo nos seus pés, por que aquele ato de adoração tocou tanto o coração de Cristo? Porque o que moveu aquela mulher foi a gratidão. Foi o entendimento de que em Cristo ela tinha perdão, né? Foi o entendimento de quem era aquela pessoa. E é isso que a gente precisa a cada culto, parar e pensar o seguinte: eu estou entrando na presença do meu Salvador, daquele que morreu por mim, daquele que me salvou. Se você precisa chegar num culto e ser animado pelas músicas, pela animação do dirigente do culto, se você vai num culto e precisa que a música tenha aquele sentimento que arrepia você, você não tem nada. Porque a gente já deve entrar no culto com esse sentimento de gratidão. Não é o que acontece ali que vai dar arrepio na gente e fazer a gente entrar na presença de Deus. Não, é o que Cristo fez. Isso é que dá arrepio, né? É o que Cristo já fez. E essa fé, toda vez que a gente entra na presença dele, do que ele já fez, é isso que faz a grande diferença no culto, né? E aí, quando você está nesse espírito, o culto pode ser simples, meu amigo. Simples de tudo. Pode não ter nem música até, ou pode ser música sem instrumento nenhum. Porque você já tem a grande coisa. Você não precisa que uma banda muito especial esteja tocando ali para mexer com os seus sentimentos. Não, você já está mexido. Você já está no espírito do culto, né? Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje? É as pessoas que entram vazias no culto esperando que alguém ali faça alguma coisa que vá dar arrepio nele, que vá fazê-lo derramar algumas lágrimas de crocodilo, né? Porque ele sai depois desse culto e vai para casa e a semana dele é cinza. Ele não levou o Cristo para a semana, né? Ele não levou o Salvador dele para viver no dia a dia, cada hora da semana com ele. Ficou ali naquele local de culto, né? Então, aí não tem condição, né? É verdade. É verdade. Stênio, já pegamos mais do que o seu tempo já. Vamos estar finalizando aqui a nossa live. Olha, eu confesso que minha expectativa para essa live era muito grande, era muito boa e foi muito melhor do que a minha expectativa. Foi um prazer imenso conversar com você, conversar com a Selma.
Do mesmo jeito que a gente trouxe o Edilson aqui, a gente, quem sabe, algum dia traz você aqui em Caruaru para conhecer a Beleza. nossa igreja, para cantar com a gente, para a Beleza. gente poder louvar o Faça uma Senhor live, juntos convide aqui. também aí o Vavá Rodrigues, que está aí. Sim, sim. Convide o Diego Venâncio, meu companheiro atual de composição. Sim, sim. E eles vão atender e você vai ter também bons companheiros para conversar aí. Pessoas Ótimo, o Vavá, que falei têm com ele essa esses mesma dias. linha da gente aqui. O Vavá está até agora fazendo composições junto com o pastor Andrew, de Bonito. Já começaram mesmo? eu entrei em contato com eles, aí o Andrew já me mandou, ó, começamos uma nova parceria de composição aqui com o Vavá Rodrigues. Ele, rapaz, o Vavá é um grande compositor. Aí tá o Andrew, eu estou incentivando o Andrew a compor. O sangue do Vavá tem 50% de Nordeste. É um querido, ele é meu primo, querido. Sim, sim. Pois é. Estênio, queria que você finalizasse essa live com a gente orando por nós. Pode ser? Fazer uma oração aí Vamos orar. por todos Nós te nós. agradecemos, Senhor, por esse tempo aqui na tua presença. Pedimos que na tua misericórdia use os assuntos que a gente falou aqui, as palavras, para a tua glória e para o aprendizado de algum irmão, para o crescimento. Obrigado, Senhor, porque tudo vem de tuas boas mãos. Nós somos tão abençoados por ti, tão abençoados por causa do Evangelho. Obrigado pelo privilégio de nós compormos canções para ti, Senhor. Fica sempre com a gente, em nome de Jesus. Amém. 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 Estênio, muito obrigado. Selma, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, gente. Fiquem na paz. Amanhã a gente vai estar com o pastor Carlos Trindade. Pronto, tá certo. O pastor Carlos está aí. Carlos Trindade, acho que é com ele. A minha prima, Martineiva. Martineiva, daí também. Tá bom, queridos. Deus abençoe. A Tuti e Tuti. Deus abençoe, gente. Obrigadão. Tchau, tchau, Lucas. Obrigado. Muito obrigada. Um abraço, vocês também. Tchau. Fiquem na paz. Tá certo. Tchau. Pessoal, só avisando, no sábado agora vai ter uma programação com os homens da nossa mocidade, tá certo? No Zoom. A gente fala lá no grupo da gente, da Rede Sola, UMP, todos os homens. Vai ter uma programação às 16 horas. Tá certo? Valeu aí, fiquem com Deus. Quem não conseguiu ver a live toda, assiste, vai ficar gravado no feed e você assiste lá. Ela completa, tem as duas partes. Tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fala pessoal, estou aproveitando aqui para dizer que se você ainda não segue o Estênio no Instagram, no Facebook, no YouTube, segue ele lá, tá certo? Que aí você vai ficar conhecendo as músicas dele. Também escuta os CDs dele no Spotify, músicas muito bonitas. Algumas ele já tocou aqui na live que nós fizemos, outras ele não tocou, mas escuta lá, vale a pena. São músicas de qualidade para você refletir, tá certo? Músicas que falam de Deus, que falam da palavra. Escuta lá. Se quiser também adquirir um CD, fala com ele, manda uma mensagem no direct do Instagram, ele vai responder. E aí ele vai informar como você pode comprar um CD também. Você vai ser edificado e vai ajudar também um servo do Senhor. Tá certo? Segue ele lá, escuta as músicas dele, valoriza a música boa, fala com ele e adquire os CDs dele. Tá certo? Forte abraço.